Olá! Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje falando de um assunto muito especial, Fraternidade Sem Fronteiras. É com Wagner Moura que nós conversamos durante o 32º Congresso Espírita de Goiás. Você acompanha ainda a dica de leitura da semana, o quadro Tira Dúvidas com Eusita e Eusi, o Momento Cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Durante o 32º Congresso Espírita de Goiás, nós tivemos a oportunidade de conversarmos um pouco com Wagner Moura, que é fundador e presidente da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. E é sobre esse lindo trabalho que nós vamos falar a partir de agora. Hoje nós temos a alegria e a honra de batermos um papo com Wagner Moura, que é fundador e presidente da organização Fraternidade Sem Fronteiras. É um prazer receber você, Wagner, no nosso programa Encontro Fraterno. Oi, Ivana. O prazer é nosso. Uma grande alegria em poder participar desse encontro tão maravilhoso, né? E o Wagner, que está conosco aqui no 32º Congresso Espírita de Goiás, veio apresentar o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Conta para nós o que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, ele iniciou basicamente através de espíritas que já faziam trabalhos humanitários em Campo Grande, em Cuiabá, que decidimos nos unir e ir além fronteiras, né? Esse mesmo trabalho que fazíamos, nós decidimos ir a uma das regiões mais pobres do mundo, chamada África Subsaariana, e especificamente nas aldeias moçambicanas, né? Onde se encontram um dos menores índices de desenvolvimento humano do mundo. Por que a escolha da África? É um trabalho que vocês já realizavam no Brasil, em Campo Grande, em Cuiabá, e de repente esse interesse pela África. Como é que surgiu isso? Então, Ivana, isso é algo muito profundo, né? Você poder responder essa pergunta. E na verdade, até nós não temos ainda 100% dessa informação. Mas é algo muito intuitivo, que começou conosco há muito tempo. É algo que iniciou desde a adolescência, né? Desde alguns conflitos, em vez de chorar pelo conflito, pelo problema em si, nós chorávamos pela situação das pessoas e vinha a África na cabeça, né? E sempre foi uma busca muito íntima. E o tempo foi passando, a gente não dava, até porque a gente, enquanto jovem, não tem o significado do que é aquilo, né? Mas a África sempre na mente. Até o ponto que nós ingressamos no movimento espírita através do exemplo do Chico. Eu vi uma reportagem do Chico, onde tinha uma fila de pessoas e ele trabalhando na assistência social. Eu achei aquilo maravilhoso e a partir de então eu decidi fazer uma visita ao centro espírita. Eu vi uma palestra, achei maravilhoso, vi pessoas trabalhando no social, com a assistência social, jovens trabalhando dia de domingo, fazendo um trabalho humanitário, social, domingo pela manhã. Eu achei aquilo incrível, né? A partir de então ingressamos no movimento espírita e começamos a trabalhar. Mas mesmo assim é muito interessante, porque mesmo que fizéssemos os trabalhos sociais, depois ingressamos nos trabalhos mediúnicos, sempre buscando cada vez mais, existia um vazio, um chamamento interior, né? Que também não sabia o que era aquilo. Achávamos até que poderia ser obsessão, porque por mais que estivéssemos trabalhando na obra, aquele sentimento sempre vinha, a África sempre na cabeça, e eu mesmo perguntava, mas por que África, né? Se aqui nós temos tantas necessidades. Até o ponto que uma vez nós decidimos, olha, eu acredito que esse chamamento deva ser abertura talvez de um trabalho social, vamos fundar, porque até então nós participávamos de várias obras, então nós decidimos fundar um trabalho, um centro espírita, a princípio um trabalho de sopa debaixo de uma árvore, né? Não tínhamos nada, mas queríamos, assim, o chamamento era tão profundo que a princípio eu só me sentia bem estando na periferia, junto daquelas pessoas que realmente precisavam. Aquilo pacificava o coração.
É algo muito interessante. É como se fosse uma cura para a alma, né? Um encontro muito interior. Então aquilo pacificou. Durante um ano, nós iniciamos um trabalho chamado Poço de Assistência Espírita Amizade. Reunimos amigos e ali iniciamos um trabalho na periferia de Campo Grande. E ficamos um ano, o trabalho foi crescendo, se avolumando, muitos voluntários chegando, e o trabalho ali, evangelização infantil, de adultos, a parte social, sempre acontecendo. Depois de um ano fazendo isso, nós caminhávamos pela periferia ali, pelos bairros, pelas ruas daquele trabalho, daquele bairro, e vinha aquele sentimento de África de novo, né? E era emocionante, porque eu começava a chorar e não sabia porquê, e África na cabeça. Meu Deus, o que é isso? Né? Até o ponto que nós dissemos, olha, eu vou para a África. Quando eu disse, eu aceitei a ideia de ir para a África, é como se pacificasse o coração, né? Desse um tempo na alma. E eu falei, mas eu não tenho condições de ir para lá. Então, nós começamos a nos planejar, né, financeiramente, porque até então éramos funcionários, né, e financeiramente, enfim, pensando em tudo, na questão familiar e tudo mais. Começamos então a nos organizar para isso. Depois de um ano e meio, abrimos uma pequena empresa, e o primeiro prolabor que recebemos, nós compramos a passagem para a África e fomos para Moçambique. Nós vamos para um breve intervalo, você confere a dica de leitura da semana e daqui a pouquinho tem mais bate-papo com Wagner Moura. A nossa dica de leitura de hoje é o livro Vida de Jesus para as Crianças, um livro que foi editado por nós e que traz 52 lições, 52 atividades para que a criança e os evangelizadores, também os pais, possam utilizar, seja no culto no lar, seja na tarefa da evangelização infantil. É um modo diferente de conhecermos o Evangelho de Jesus, trazendo aos corações os nossos filhos e evangelizando-os, a proposta de podermos despertar o amor dentro dos nossos corações. Fica a dica para você. Olá, amigos. Estamos aqui para convidar a todos para o 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que se realizará no ano que vem, 2017, de 25 a 28 de fevereiro, cujo tema será Vida, Desafios e Soluções. Nós estaremos lá e será uma alegria poder abraçá-lo, poder encontrar a família espírita e outros simpatizantes do espiritismo em torno dessas reflexões e nesse evento que já se tornou um evento tão aclamado, tão esperado, que as pessoas têm um profundo carinho e que entrou definitivamente na agenda do movimento espírita, que é o congresso patrocinado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Até 2017, te vejo lá. Estamos de volta num segundo bloco de entrevistas com Wagner Moura, falando sobre esse belo projeto que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Acompanhe. E por que Moçambique? Moçambique, então, nós fizemos uma pesquisa. Uma que eu não falava e não falo outra língua, a não ser português. Então, pesquisei na país de língua portuguesa da África. E encontrei Moçambique, que tinha um dos menores índices de desenvolvimento humano dos países de língua portuguesa. E também localizamos ali que mais de 20% de determinadas regiões tinha o vírus HIV, e disso decorria um grande número de crianças órfãs. Então, o nosso olhar inicialmente foi direcionado à criança órfã de umas regiões mais pobres do mundo. Falei, então é para lá que nós vamos. E chegando à África, você foi sem saber exatamente o que você ia fazer lá, é isso? Como é que foi essa chegada e essa descoberta desse trabalho? Então, são muitas coincidências, muitas coisas interessantes.
Bom, primeiro eu pesquisei algum centro espírita, alguém do movimento espírita que morasse naquele país. Conseguimos achar duas pessoas, né, que é a Elide, que é líder do movimento de lá. Então nós pegamos e foi o primeiro contato com o movimento. Existe um único centro espírita, inclusive, para todo o país, né, que é a Comunhão Espírita Cristã. Então, lá estando com eles, nós fomos apresentados e ali ficamos durante 3 dias, né, naquele movimento. Porém, algo interessante, todos tinham seus afazeres e eu queria ir para a aldeia. Meu coração chamava para que pudéssemos ir para as aldeias, eu precisava conhecer. E como naquele instante a gente não conseguiu ir, aconteceu algo interessante nesse processo. No 3º dia eu já estava um pouco angustiado, porque não conseguia estar onde eu pretendia. Eu sentei na cama do hotel e aquela angústia foi aumentando na alma. E de tal forma que de repente eu estava sendo tomado por um pavor enorme. Eu não sou vidente, mas naquele dia eu tive uma visão, sim. Espíritos foram aparecendo na minha frente e eram centenas de espíritos daquelas terras e eles foram entrando na minha alma, né? Então eles diziam, gritavam, eu arrepiava todo, né? Eu sozinho ali, apavorado, e eles diziam para mim assim, vai cuidar, volta, remarca a tua passagem para amanhã cedo, e volta para o Brasil. Vai cuidar dos seus. Vai cuidar do teu filho. Eu tinha um filho de 1 aninho. Né? Vai cuidar do teu filho de 1 aninho. Profundamente, você é um espírito vaidoso. Você está aqui por vaidade. E foi aprofundando e pegando tudo, entrando dentro da alma. E eu cada vez mais apavorado, veio então uma intuição, faz uma prece. Né? Naquele momento de pavor, eu fechei os olhos e comecei a fazer uma prece. Mas foi tão profundo, sabe, Ivana, aquilo, porque era algo que era uma busca íntima, que eu também não sabia, né? Eu não sabia o que era na realidade. Era um trabalho ali, mas eu não sabia o que era. Então eu falava assim, Senhor, Tu conheces as minhas angústias. Eu falava com Jesus naquele momento. Eu também não sei, eu estou aqui à busca de algo que eu também não consigo decifrar. Não é por vaidade, o Senhor sabe, é uma busca, e o Senhor sabe. Então naquele momento de prece, eu senti então que um espírito crescia e foi se transformando atrás de mim, 2, 3 metros, um homem muito grande, pacífico, e aqueles espíritos que estavam na frente foram diminuindo, tornando-se miniatura. Eu fui pacificando o coração, e então veio a intuição, disse, fique tranquilo, você está no caminho certo. A partir daí, eu mudo de hotel, e nessa outra noite eu tenho um sonho, olha, se você quer chegar nesse caminho, onde você precisa chegar, pegue um outro caminho. E quando eu acordo eu vejo um garçom muito simpático, atendendo a todos, aquilo me chamou muita atenção. Eu fiquei olhando aquele garçom e chamei e falei, amigo, se eu, né, branquinho, né, andar porque algumas pessoas tinham falado para mim, olha, se você for, algumas pessoas entraram em algumas vielas dessas e nunca mais saíram dessas vielas, né? Porque tinha tido uma revolução há 12 anos atrás. Então ele me tranquilizou, falei, não, amigo, fica tranquilo, ainda mais sendo brasileiro, né? As pessoas que gostam, fique tranquilo, você pode caminhar nas aldeias, na periferia, sem problema. Eu disse, olha, e você, até que hora que você trabalha, você não poderia me guiar? Seria um prazer, meu amigo. E como eu sabia que eles ganhavam muito pouco, uma espécie de 180 reais o salário dele, muito pouco. Então eu ofereci alguma quantia para ele, ele falou, não, hipótese alguma. Para mim vai ser uma grande honra poder te acompanhar na periferia. Essa pessoa, esse garçom, é o atual coordenador da Fraternidade Sem Fronteiras em Moçambique. Hoje atendendo
próximo de 3.000 crianças, 9 aldeias. Então é um processo guiado pela espiritualidade. Começou há quanto tempo, Wagner? Nós estamos há próximo de 6 anos já fazendo esse trabalho. Nós vamos, a princípio então, nós vamos no meio dessas aldeias, e são aldeias assim impressionantes, né? A princípio nós iniciamos o trabalho com crianças órfãs, órfãs de pai e mãe, órfãs de mãe, órfãs de... era o critério que nós utilizávamos. Hoje nós já entramos em regiões que não podemos fazer diferença nenhuma, porque são regiões extremamente carentes, extremamente pobres. Regiões que não têm água, que não chove há mais de 13 anos, que os rios secaram, eles cavam nos leitos dos rios e formam pequenos pocinhos de água, onde é a única água que eles têm. A alimentação é incrível. Da última viagem eu comecei a perguntar, olha, o que vocês comem? Porque a gente não vê alimento naquelas regiões, o que vocês comem? E aí nessa pesquisa eu fui localizar que existe uma fruta lá chamada quáqua. Então eles pegam a semente dessa quáqua que tem algumas propriedades nutritivas. Eles torram, eles socam e vira uma espécie de farinha. E a única coisa, às vezes, em 7 dias, é somente essa farinha. Eles jogam na boca essa farinha e tomam essa água, né, leitosa. Então é impressionante, é justamente nessas regiões que nós implantamos um trabalho onde a gente serve uma refeição diária, nutritiva, que é tudo para eles. Às vezes, imagina, 7 dias sem uma refeição dessa. Então ele tem uma refeição diária. Essas crianças às vezes nunca receberam uma escova dental, um creme dental. Eles têm uma escova para fazer a sua higiene bucal. Nós contratamos ali aquelas pessoas que cantam, que dançam músicas africanas. Eles não sabem a riqueza que eles têm. Então a gente localiza ali justamente esses que têm essa expressão cultural natural. E falamos, olha, nós estamos te contratando e você vai trabalhar dentro do projeto. Então aquilo que eles fazem de melhor, eles multiplicam dentro da unidade de trabalho. Então a gente tem esse processo todo, que é uma espécie de uma creche diferenciada dentro da cultura, valorizando o que eles têm de melhor. E o interessante é o seguinte, nós trabalhamos com as pessoas da própria aldeia. Nós capacitamos todos da própria aldeia, seja os professores, né, os monitores educativos, monitores culturais, aqueles que participam da cozinha, todos são da aldeia, porque se conhecem. E principalmente também desenvolvendo a parte da afetividade, do carinho, porque esses monitores acabam sendo os pais, né? As mães substitutas. Daqueles órfãos que vivem ali. Daqueles órfãos que vivem ali. Nós vamos novamente para um breve intervalo. Você confere a dúvida da semana com Elzi e Elzita e voltamos daqui a pouquinho para finalizar o nosso bate-papo com o Wagner Moura. Espero você. Programa Encontro Fraterno, respondendo a pergunta de você que está nos assistindo. Hoje contamos com a presença de Elzita Melo Quinta. Ela vai nos responder a questão que foi feita nesses termos. A cura do mal no perispírito leva à cura de seu correspondente no corpo físico? Ou melhor ainda dizendo, ou pode acontecer de não haver uma cura plena no corpo físico? Como você responderia, Elzita? Olha, toda enfermidade é uma sujidade espiritual. Nós sabemos que todas as doenças, que todas as enfermidades, elas estão no mapa real do corpo físico, que é o corpo espiritual. O que significa isso? Que o corpo físico ele irá funcionar como um filtro, como um mata-borrão que absorve todas as impurezas. As doenças que carregamos conosco fazem parte dos nossos excessos, dos nossos desatinos, das nossas vivências desregradas.
E tudo isso foi registrado na nossa caixa preta, que é o corpo espiritual. E toda cura procede primeiro do espírito, porque está vinculada a uma capacidade nossa de renovação espiritual no nosso modo de sentir, no nosso modo de perceber. Então pode acontecer de um perispírito ser totalmente limpo de todas as suas impurezas e essa limpeza não atingir totalmente o corpo físico? Veja só, é possível sim, porque esse filtro, de repente, dentro da sua constituição e de seu período de existência, não consegue ter tempo suficiente para filtrar as impurezas perispirituais. Então, tudo o que nos acontece fica registrado no corpo espiritual. O importante é a nossa renovação no aqui e no agora, para deixarmos o registro somente daquilo que é belo, nobre e bom. Porque os nossos descuidos, nós teremos que repará-los. E toda cura realmente, a princípio, procede do espírito. Se você duvida, recomendamos a leitura da página 86 do livro Fonte Viva, capítulo 86, Estás doente? Quando Emmanuel comenta o versículo do apóstolo Tiago. E o Senhor salvará o enfermo, e a fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E Emmanuel começa, estás doente? Mas de que adianta os socorristas da terra e do plano espiritual se desvelarem a seu favor se você continua insubmisso, se você continua magoado, se você continua triste? Traduzindo, se você não faz nada para sair da situação complicada em que você está. Nós todos precisamos nos ajudar, renovando-nos pelo nosso modo de sentir, procurando todas as condições que a medicina da Terra nos fornece agora, procurando todas as condições dos atendimentos espirituais, atendendo o corpo espiritual, fazendo o melhor a nosso alcance, para que a vida seja realmente plena, plena de realizações, mas, sobretudo, plena de modificações essenciais. Agradecemos seus lúcidos esclarecimentos. E queremos dizer a você que assiste o programa Encontro Fraterno que poderá acessar para seus questionamentos futuros tiradúvidas@fego.org.br. Obrigada. O Fraternidade Sem Fronteiras é um movimento de beneficência comovedor. Pessoas dedicadas ao bem deslocam-se à África para poder ajudar crianças na mais extrema penúria, numa das regiões mais pobres do continente africano, em Moçambique. Crianças que padecem fome de vários dias e se nutrem apenas de uma semente ralada. Cada um de nós pode participar desse movimento, contribuindo com R$50 mensais. E cada um de nós que se torna membro da Fraternidade, nós estamos contribuindo para salvar uma vida. Eu apoio. Não seria o momento de você apoiar também? O endereço está abaixo na sua tela. Estamos de volta para o terceiro e último bloco dessa entrevista tão maravilhosa que nós podemos fazer com Wagner Moura, líder da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Acompanhe. Wagner, e como é que é coordenar toda essa atividade intensa, não estando lá fisicamente? Como é que você faz esse trabalho do Brasil? Uma coisa interessante é que eles são maravilhosos, né? A espiritualidade tem nos colocado pessoas fantásticas, assim como o Armando. Existem muitos outros que eles amam o trabalho.
né? Cada coordenador, por exemplo, existe o Armando e existe a Dorita, que são os coordenadores do projeto. Agora, cada unidade também nós temos uma coordenação natural, são líderes naturais que a gente identifica e passamos ele a coordenador de toda a unidade. Temos os professores, os monitores educativos. Temos os jovens que iniciaram há 5 anos, há 6 anos atrás. Hoje, se a gente pegar um jovem desse e deixar uma unidade com 300 crianças, eles dominam todo o trabalho. Eles são capazes de dar as aulas para 100 crianças. E 100 crianças que ficam quietas, não só quietas pelo medo, não é pelo respeito ao professor, pelo respeito ao monitor, pelo respeito aos mais velhos. Então isso é muito natural e é fácil de se fazer o trabalho. Isso ajuda demais. E eles têm uma capacidade, o pouco que eles têm, o pouco que a gente leva, eles trabalham com uma energia, uma vibração. Para você ter uma ideia, na primeira unidade eu levei uma aula. E a gente leva, porque todos eles trabalham com os valores, com as questões morais. Nós não trabalhamos a questão religiosa, espírita, evangélico, católico, né? Mas trabalhamos com os valores ali. Então a gente sempre leva nas aulas de evangelização, nós sempre temos muitas historinhas, né? Evangelização infantil nossa. E a gente leva essas historinhas. E eu tive dúvidas no início se eles seriam capazes de ministrar uma aula dessa. E assim, nossa, eu fiquei envergonhado. Porque eu deixei num dia e disse, olha, eu preciso ver se vocês conseguem dar uma aula. Então eu passei para 3 monitores, né? Vamos fazer um teste. Está aqui, eu dei uma aula mais ou menos, falando, porque eu também não sou evangelizador infantil, mas aquilo que a gente sempre viu, eu dei uma aula ali para elas. Eu quero que vocês façam a mesma coisa e dei uma história diferente para cada um. Ivana, no outro dia, às 9 horas da manhã, elas iam me apresentar. E elas me apresentaram. Eu vi pouquíssimas evangelizadoras aqui no Brasil que tinham aquela capacidade. É extraordinário. Porque elas faziam elas falavam com a alma. Falavam com a alma. E aquilo é tudo. E agora eu consigo entender como que ela consegue dar aula para 100 crianças. 100 crianças. E todos participarem, todos estarem envolvidas, é porque elas colocam um amor, uma energia, elas colocam a alma delas naquela. Então assim... É o magnetismo do amor. Por isso que dá certo. E a gente acaba aprendendo com ele, olha, é isso que a gente tem que fazer as coisas com magnetismo, do amor, né? Por quê? Porque as crianças estão vendo esse valor, essa energia. E a gente também. Então eu fiquei com vergonha, né? Falei, meu Deus, elas têm que dar aula para mim, não eu para elas. Wagner, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, quiser colaborar, qual é o caminho? Então hoje nós temos um grande desafio. A gente está com quase 3 mil crianças no projeto, só que o projeto não para porque realmente a miséria social naquele país, nos países, né, da África, grande maioria, é realmente muito grande. Só em Moçambique nós temos 600 mil órfãos pelo HIV. 60% da população vive em aldeias como essa. Então é muito grande, a necessidade é muito grande. O trabalho da organização não para, ele não tem fim. Enquanto tiver, o nosso compromisso é esse. Enquanto tiver um padrinho no Brasil, cada padrinho no Brasil, nós inserimos uma criança nova no projeto. É uma forma sustentável. Porque esse padrinho, ele entra lá no site, por exemplo, www.fraternidadesemfronteiras.org.br e vai na página de apadrinhamento e faz a sua inscrição e doa R$50 por mês. Então esse padrinho, ele cria um laço de afetividade porque ele recebe também uma foto com as informações da criança. Então gera inclusive até, eles acabam indo até a África, muitos deles, conhecer os seus afilhados. Então gera um processo de amor, de afetividade, né? E isso é a força do projeto. Então, assim, o nosso grande desafio é buscar mais apadrinhamentos, mais apoiadores para ajudar a causa. A cada padrinho novo, uma criança nova será inserida no projeto.
Existem agora, por exemplo, 800 crianças na fila de espera, mas não existe só 800 porque a gente está fazendo o cadastro de 800 crianças. E aí a gente vem no movimento, né, maravilhoso. O tamanho do desafio lá é o tamanho do apoio que está vindo do movimento espírita, viu, Ivana? Então é uma grande alegria para a gente e para mim, especialmente, em ver o movimento espírita abraçando a causa, né? Muito bom. E juntos a gente vai conseguir chegar mais longe. Com né? certeza. Nós agradecemos muito pelo bate-papo aqui conosco, que Jesus continue abençoando esse projeto e nós convidamos a vocês todos que estão nos assistindo a serem também apoiadores do Fraternidade Sem Fronteiras. Wagner, que Deus te abençoe, meu irmão. Prossiga na tarefa. Obrigado, querido Ivana. Obrigado pelo teu coração generoso, tá? Por esse congresso que abre as portas para a Fraternidade Sem Fronteiras. O nosso programa está terminando, mas antes de mais nada, nós queremos dizer a você: se informe, procure saber mais sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, seja também um apoiador desse projeto de luz. Nós desejamos que todos tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Disse pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar. Pra quê? Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, todos nós somos irmãos. Ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Disse pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poder